Olá, olha, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre essa questão aí do projeto de lei, né, que está em trâmite no Brasil com relação ao fim das saídas temporárias. Então, vou aqui fazer alguns breves comentários, né, e também expressar aqui a minha opinião daquilo que é o que eu acho que vai acontecer. Bom, de início, eu já falei sobre isso em algumas outras oportunidades, mas gosto sempre de começar destacando uma questão que, para quem tem familiar preso ou para quem é da área do direito, enfim, tem algum conhecimento, é uma coisa muito óbvia, mas a caráter geral é sempre importante destacar esse ponto. Uma coisa simples, repito, que é o seguinte: só tem direito à saída temporária os presos que já estão no regime semiaberto, tá? Então, quem está preso respondendo processo, ou seja, está preso preventivamente, prisões temporárias, prisão civil por questão de alimentos, ou presos que, de qualquer maneira, estão ainda na fase de regime fechado no cumprimento de pena, essas pessoas não têm direito a nenhum tipo de saída temporária, vulgo saidinha. Então, primeiro passo, estabelecer aqui essa questão de que quem tem direito é quem já está na fase de semiaberto, ou seja, já cumpriu uma parcela significativa da sua pena em regime fechado e agora se encontra no estado ali intermediário, né, no semiaberto. Que na prática, quando a gente fala semiaberto, a gente tende a achar que é aquela modalidade que a pessoa sai do presídio para trabalhar, estudar e só volta à noite para pernoitar. Na teoria, até que seria mais ou menos dessa maneira, mas na prática, isso ocorre para poucos felizardos. A grande maioria, posso falar aqui com conhecimento de causa, que mais de 95, mais de 98% dos presos, eles ficam o período todo dentro do presídio, né? A questão é que o semiaberto, ele é um presídio que tem uma segurança bem menos rigorosa, é um presídio, via de regra, ali cercado com alambrados, ou seja, praticamente, se a pessoa quiser, ela pula o muro e pode tentar uma fuga ali, sair correndo, enfim. É um presídio, vamos dizer, com um nível de segurança muito mais baixo, justamente porque o preso já está num estágio de proximidade da sua liberdade e ali é um teste para ele, praticamente, que o Estado faz para ver se aquela pessoa está ou não apta a voltar a conviver em sociedade. Então, dito isso, a diferença é que o presídio de semiaberto, ele é um presídio muito menos rigoroso do que o presídio de quem está no regime fechado. E é mais fácil também a questão ali de conseguir um trabalho interno, questões de estudos, de curso, esse tipo de coisa que muitos presídios fornecem, tá? Então vamos lá, com relação à questão da saída temporária, para a gente tentar ser aqui o mais objetivo possível. Em época, em ano de eleição, como é o caso em que estamos agora, o que vai dar mais voto? Falar a favor ou contra as saídas temporárias? É óbvio que falar contra, né, com terminar, extinguir essa questão de saídas temporárias, é um assunto que vai dar muito mais voto para a pessoa que difunde esse tipo de ideia do que para aqueles que defendem e entendem que é um procedimento que serve, inclusive, para estimular a ressocialização do preso. Então, é, acima de tudo, uma questão muito mais política do que se imagina. A questão da saída temporária, ela tem, inclusive, fundamentos nos princípios da execução da pena no Brasil, né? Que tem a questão da proporcionalidade, que não pode ser pena desumana. Nós temos principalmente a questão do princípio da ressocialização, porque a partir do momento
que se vive em um país onde não existe prisão perpétua e não existe pena de morte, alguma hora o preso vai retornar para a sociedade. E aqui vamos fazer um raciocínio, independente da preocupação com o preso, a preocupação com a sociedade também. Nós queremos o quê? Que esse preso saia de lá nos oferecendo mais ou menos perigo. Então é óbvio que se existirem instrumentos que façam com que a pessoa saia de lá, ao menos que se tente essa ressocialização de maneira efetiva, é muito mais interessante para a sociedade como um todo, independente de ser um benefício para o preso. É um benefício também para a sociedade. Pelo menos é isso que se busca, não é? Então, o que eu acho que vai acontecer? É muito provável que esse projeto vingue, né? Independente da questão do veto ou não presidencial. Como eu digo, é uma questão muito política. Como o Congresso Nacional ele tem um viés de direita muito caracterizado, né, nessas últimas eleições. Então, mesmo que a presidência da República vete essa questão do projeto que acaba com a saidinha, se a presidência da República vetar, existe uma grande possibilidade de que o Congresso derrube o veto, né? Então vale, a lei entraria em vigor, e até analisando politicamente, é possível que não exista um veto justamente pensando nessa grande possibilidade de derrubada do veto, né? São movimentos políticos que acabam influenciando aí na questão das tramitações de todas as leis, né? O que eu entendo, portanto, e agora caminhando aqui para o final, que vai acontecer. Eu acho que essa lei pode realmente entrar em vigor nos próximos meses, tá? E se assim ocorrer, certamente alguém vai questionar essa lei perante o Supremo Tribunal Federal, com relação ao seu caráter de constitucionalidade ou não. É ou não constitucional uma lei que acaba com a questão da saidinha? Eu já me antecipo dizendo que eu acho que isso é inconstitucional, pois fere justamente um dos principais princípios, que é a questão da ressocialização do preso. Então eu entendo que, em existindo uma ação para questionar a constitucionalidade desta lei, acho uma boa chance do Supremo declarar essa lei inconstitucional e, consequentemente, torná-la aí sem efetividade. E aí retornaríamos ao atual status, que é, sim, a possibilidade e a continuidade da questão das saídas temporárias. Então, para tentar resumir aqui tudo que eu falei até agora, eu acho que isso até vai ser aprovado, mas alguém vai questionar essa lei e vai conseguir uma declaração de inconstitucionalidade. A lei, então, ela perderia os seus efeitos, né, e retornaria ao que está agora. Até porque outros elementos são importantes, que, na verdade, às vezes a gente pensa muito curto, a gente pensa pequeno, às vezes, em quais são os reflexos das coisas, né? Veja bem, a saidinha, ela é, por exemplo, um grande incentivador da tranquilidade, entre aspas, tá? Dentro do comportamento da tranquilidade, do bom andamento ali dos trabalhos dentro de um presídio. Por quê? Só sai, repito, quem está no semiaberto e quem não cometeu faltas durante um bom período, ou seja, aqueles presos que têm um bom comportamento, né? Então, isso é um incentivo ao bom comportamento, um incentivo para que as pessoas não criem confusão dentro dos presídios, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, quem sai e acaba não voltando, o que é uma pequeníssima parcela dos presos que saem e não voltam, é coisa de menos de 5%, tá? Estatisticamente comprovado. Até porque, quando a pessoa não volta e ela é recapturada, ela volta para o regime fechado e demora-se um ano
para que possa pedir esse benefício de novo. Ou seja, não é interessante para o próprio preso sair e não voltar. Tanto é que 95% ou mais acabam voltando, porque sabem que o prejuízo para um descumprimento ele é muito grave. Então ele incentiva o bom comportamento e esse é um dos fatores também que pode fazer grande diferença e faz grande diferença na vida prática. Certo? São alguns apontamentos aqui que eu achei interessante fazer e qualquer atualização, assim que possível, a gente faz novos comentários. Um abraço, muito obrigado pela atenção de todos.